Eu sei que você é presbiteriano, mas você pode dizer amém de vez em quando, sabe? Não faz mal. Nós estamos numa série de exposições bíblicas falando sobre os conflitos da mente do homem, conflitos que existem na vida do homem. Semana passada falamos sobre o conflito social e poucas pessoas, ou na verdade nem todas as pessoas, acham ou entendem que existem diferença social dentro da própria igreja. E existe. E semana passada ficou claro quando nós estudamos o texto de Jonas. Hoje eu quero falar com você sobre o conflito da alegria, porque nós precisamos repensar biblicamente o que a alegria é para o cristão. Porque parece, é só a minha percepção, eu posso estar completamente equivocado, que nós ainda não entendemos o que é se alegrar no Senhor, estar verdadeiramente alegre. Nós dividimos a nossa mente e o nosso coração com aquilo que é religioso, com aquilo que é de Deus, com as coisas que nos fazem alegres. E isso começa desde a nossa infância. Eu lembro quando era criança, por exemplo, eu não sou da geração do celular, então domingo à tarde era dia de jogar futebol. Ia para trás da casa e ia jogar futebol. E era tão chato. Quando chegava mais ou menos ali pelas 5h30, 6 horas da tarde, a minha mãe chegava assim: filho, vá tomar banho. É hora de ir para a igreja. Eu já crescia pensando assim, cara, Jesus é sempre o estraga-prazer. Quando está ficando legal a brincadeira, quando está todo mundo se divertindo, a gente tem que parar e ir para o culto. E eu sei que essa história se repete na sua casa, se você tem criança hoje em dia. Você está lá fazendo as outras coisas, jogando futebol, jogando seu play, e daqui a pouco você tem que parar e vir para a igreja. Isso fica incutido na nossa mente que Jesus não participa dos nossos momentos alegres. Fica incutido, na verdade, que Jesus é o cara que vai estragar tudo. Em algum momento ele vai chegar e ele vai prejudicar todo o processo de alegria. Por isso que nós ainda hoje temos uma dificuldade de nos alegrar no Senhor. Nós também temos essa dificuldade porque nós somos a geração que fragilizou a alegria. A alegria hoje ela é baseada em pequenas coisas que não vão ser sustentadas. A alegria ela vai ser baseada num momento da história da sua vida. A alegria vai ser baseada num prato de comida que você consegue comer. A alegria vai ser baseada em algum momento esportivo, político que você vai viver. Só que você logo descobre que aquela alegria é frágil. Momentos esportivos mudam, momentos políticos mudam, comida acaba e a situação começa a mudar na sua vida. E daí você deixa de estar alegre. Por isso que nós somos uma geração hedonista. Vivemos a busca sempre do prazer. Por isso que a nossa geração sempre quer prazeres ainda maiores para sustentar aquilo que ele está vivendo como alegria no seu coração. E por fim, a nossa geração descobriu que a alegria, ela não pode ser comprada. Ela foi feita para ser vivida. Olha que interessante, muitas pessoas entendem que elas vão ter uma realização, esse é o sonho de todo brasileiro, é adquirir a sua casa própria. O cara vai lá, o Ernesto não está aqui, vai ficar bravo com falar dos imobiliários, né? O cara vai lá e sonha em comprar a casa própria, compra a casa, daí parcela por 40 mil anos, capaz dele morrer e não ter terminado de pagar a casa. Mas é o sonho de você ter a sua casa própria. Quando as pessoas têm o desejo de ter o seu carro próprio. Semana, quando você foi receber o bolo, um dos meninos que estava comigo distribuindo o bolo era o Davi. Davi acabou de tirar a carteira. Sentado do meu lado, eu falei: Davi, você só vai pegar meu carro quando sair da provisória. Só chamei você para me acompanhar, não vai ser motorista. Porque quando a gente tira a carteira, o que a gente quer é dirigir. Qualquer motivo, ir na feira, ir no mercado, ir na farmácia, ir na padaria, a gente quer pegar o carro. Mas a gente descobre depois que a gente tem um carro, que você vai querer outro carro. Depois você vai querer outro carro. E a alegria, ela não é concretizada. Nossa geração tem alegria no celular. Nossa geração tem alegria no computador. E o celular pode ser levado de você a qualquer momento num assalto. Um computador pode ser queimado em qualquer momento que a sua luz cair na sua casa. Nós começamos a descobrir então que a gente tem uma casa, mas a gente não vai morar nela. Porque a gente vai passar mais tempo fora da casa buscando dinheiro para poder pagar ela. A gente tem um carro, mas a gente usa muito pouco.
Porque a gente está trabalhando demais, a gente está vivendo demais as coisas que não tem que viver e não está usufruindo dos bens. A gente consegue comprar a alegria, mas a gente não consegue viver a alegria. E eu nessa noite quero conversar com você, olhando para o apóstolo Paulo, o que a Bíblia nos fala sobre alegria. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 9. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que vos perseguem. Abençoem e não os amaldiçoeis. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Romanos capítulo 12, muito conhecido pelos seus 2 primeiros versos. Quando Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas consolações de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Capítulo 12, verso 2 fala assim: e não vos conformeis com esse século. E ele termina dizendo: para que assim vocês consigam entender qual é a boa vontade de Deus para vocês. É interessante que o apóstolo Paulo, ele modifica a sua maneira de falar a partir do capítulo 11 de Romanos. Se você já leu a carta aos Romanos, você sabe que ela é uma carta extremamente teológica. O apóstolo Paulo, ele pega o Antigo Testamento e ele destrincha de uma maneira para que aquela igreja então compreendesse quem é Cristo. No capítulo 12 ele já começa a falar sobre o culto, ele começa a falar sobre a nossa mente, como nós devíamos mudar. E o apóstolo Paulo, melhor do que qualquer pastor da nossa geração, do que qualquer comediante de stand-up, por exemplo, ele conduz essa mudança de uma maneira muito tênue. Porque ele manda você cuidar da transformação da sua mente e depois ele toca na ferida. Porque a partir do verso 3 do capítulo 12 ele começa a falar a respeito da igreja. Ele começa a falar a respeito do corpo, ele usa a analogia do corpo para falar sobre a igreja, dizendo assim: como vocês também são muitos, o corpo também tem muitos membros, e todos eles são importantes. E aí ele começa a falar sobre os dons, e ele fala: algumas pessoas têm um dom de pregar, outras pessoas têm um dom de revelação, outras pessoas têm o dom de ensino, outras pessoas têm o dom de ligar as luzes no culto, mas todos vocês são importantes para que o corpo funcione. E aí do verso 9 em diante, ele passa a falar sobre exortações. Ele começa a dar mandamentos, ele começa a dar diretrizes. Se Paulo fosse gaúcho, eu ia dizer que ele estava dando uma mijada aqui na igreja de Roma. E se você ler do verso 9 até o final do capítulo 12, você vai encontrar 24 exortações. 24 mandamentos que o apóstolo Paulo manda com que a igreja de Roma cuide. Mas nessa noite, eu quero falar com você só sobre os que falam sobre alegria. E eu queria convidar você a entender algumas coisas, porque ele fala sobre o amor. Ele nos manda amar as pessoas, verso 9. Ele nos fala sobre o fervor espiritual. Viu porque eu falei para você que dizer amém não é problema? Paulo está mandando você ser mais fervoroso na sua fé. Você ter uma fé mais vigorosa. O apóstolo Paulo nos manda cuidar das pessoas, verso 13, cuidar principalmente dos santos. O apóstolo Paulo nos manda viver em paz. Esse verso 18 é difícil de praticar, porque ele fala assim: no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Às vezes a gente não quer, a gente quer brigar com todos os homens, quer discutir. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele coloca a responsabilidade sobre mim e sobre você. Ele não fala assim que os outros têm que viver em paz, ele fala naquilo que depender de vocês. Se tem que perdoar, perdoa. Se tem que andar uma milha, anda uma milha. Se tem que estar junto, está junto. No que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. E daí no verso 21 ele termina dizendo sobre o poder
da benevolência, a gente tratar as pessoas bem. Você não gosta de ser bem tratado? Você já voltou em algum restaurante que você foi maltratado? Pode ser a melhor comida. Se você não for bem tratado, você não volta. Paulo fala que nós, como igreja, precisamos ser assim. Quando as pessoas lidam com a gente, nós precisamos estar de bem com a vida. As pessoas precisam desejar, querer estar... Desejar, querer ficou boa essa frase, né? Eles precisam desejar estar com a gente. Mas, infelizmente, a tristeza que fica no meu coração é porque a nossa geração de cristãos está perdendo isso. Os crentes são sempre chatos. Os cri-cri, os que põem o dedo na ferida sem necessidade, os que não perdoam. A gente precisa rever alguns conceitos. Nessa noite, como eu sei que você está mais interessado em comer aquele bolo que está ali, e é bom, viu, gente? Está bonito. Eu quero ser rápido com você, pregar um sermão batista hoje, só com 2 pontos. Primeiro deles, verso 12. A alegria no meio da tribulação. Parece que o apóstolo Paulo estava prevendo que nós iríamos passar esse momento chamado Covid nos nossos dias. Porque, em outras palavras, no verso 12, quando ele fala assim, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Em outras palavras, ele está dizendo assim, sejam alegres, fiquem tranquilos, tudo vai melhorar. Vai dar tudo certo. Não tem nada que pode piorar. Não tem nada que pode prejudicar você. Vocês precisam estar alegres naquilo que está por vir. Vocês precisam focar os olhos de vocês na esperança que foi conquistada em Cristo Jesus. Aqui vai passar, então perseverem na tribulação. Aqui vai passar, ora mais, mas fiquem alegres na esperança. Fiquem alegres na esperança, porque o seu mundo não acaba aqui. A sua história não é findada aqui nesse plano. Você tem algo a mais. Nós temos inimigos, a Bíblia nos fala sobre inimigos. Temos Satanás, que é um inimigo que muitas vezes leva muita culpa de coisas que não é dele. A Bíblia fala sobre o pecado como o nosso inimigo. A Bíblia fala de você mesmo como inimigo de você. Mas nenhum dos teus inimigos pode separar você do amor de Cristo Jesus. O máximo que o pecado pode fazer com você é ceifar a sua vida. Porque a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. O máximo, então, que o pecado pode fazer é tirar a sua vida. Mas, se eu e você formos prestar atenção em tudo que nós estamos vivendo, se eu e você formos prestar atenção na palavra do Senhor, nós vamos nos lembrar que a nossa vida já não nos pertence mais. É Cristo que vive em nós. Então, o que seus inimigos podem tirar de você? O que o Covid pode roubar de você? O que a tribulação que nós estamos vivendo como sociedade pode tirar de você? Pastor, pode tirar a minha saúde, quem deu a você foi Cristo, não foi você. Se Ele permitir, o Covid vai tirar a sua saúde. Pastor, Ele pode tirar o meu emprego, quem coloca o pão sobre a sua mesa é Deus. Então, se Ele permitir você ficar desempregado, Deus está no controle da situação. Pastor, coisas ruins podem acontecer, coisas ruins acontecem todo dia, meu irmão. Com todas as pessoas, por que não vai acontecer com você? Pastor, ele está roubando o meu coração, a alegria do meu coração. É porque você está deixando, porque você tem uma esperança maior. Tem algo melhor para você olhar. Tem algo melhor para você focar a sua vida. Cristo. Ele é a razão da esperança. Ele é a razão da nossa alegria. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 3, do verso 15 ao verso 16. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 15 ao verso 16, fala assim: submetam-se a Cristo como o Senhor dos seus corações. Olha o que Pedro fala para aquela igreja. Estejam sempre preparados para responder a todos aqueles que pedirem a razão da esperança que há em vós.
Fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que aqueles que caluniam vocês, o vosso bom procedimento, fiquem envergonhados naquilo que falam mal de vós. Estejais sempre prontos para responder a todos qual é a razão da esperança de vocês. O apóstolo Pedro ele escreve essa carta um pouco antes da sua morte, no ano 68. Ele está escrevendo para uma igreja perseguida. O apóstolo Paulo ele escreve à igreja de Roma, uma igreja que ele não plantou. A igreja de Roma, a carta aos Romanos, ela é uma carta diferente. Não foi Paulo que plantou essa igreja, não foi Pedro que plantou essa igreja. E, historicamente, a gente nem sabe quem plantou essa igreja. Você descobre no capítulo 1 dessa carta que o apóstolo Paulo, até enviar essa carta, nem tinha pisado em Roma. Mas aqueles homens precisavam agora viver o evangelho. Entendemos na teologia que provavelmente alguém de Roma ouviu a pregação. Daí lembra aquela história que eu falei para você algumas semanas atrás? Quando me perguntam, pastor, como é que a tribo lá na América do Sul vai ouvir? Está aí, a igreja de Roma é um grande exemplo para isso. Ninguém sabe como chegou o evangelho lá. Ninguém sabe quem pregou, mas chegou. Havia uma igreja fervorosa. Havia uma igreja que estava debruçada sobre aquele pouco que viveu até então no começo de Atos. Porque a carta de Paulo aos Romanos, ela serve para mostrar para aquela igreja quem era Cristo Jesus. Essa igreja, quando o apóstolo Paulo escreve, estava acabando de sair de uma perseguição. No ano 50, Cláudio persegue os cristãos. A igreja de Roma, ela é diretamente atacada. E mesmo assim, era uma igreja que tinha conflitos. Porque queria ficar brigando quem eram os melhores, se eram os judeus ou se eram os gentios que estavam lá congregando. O apóstolo Paulo precisou escrever para essa igreja. E aqui no capítulo 12, a partir do verso 9, está nos dedos da igreja. É 24 coisas, meu irmão. Já parou para você prestar atenção? Alguém está avaliando você? E quando chega na parte de avaliar as coisas ruins em você, uma coisa ruim, tudo bem. 2, tranquilo. 4, eu não sou santo, assim. Mas 24 é muita coisa. E uma das coisas que o apóstolo Paulo fala, vocês precisam ser alegres. Não nisso que vocês estão vivendo, não na teologia que vocês acham que sabem, não na perseguição que vocês estão passando, nem tampouco nos debates entre gentios e judeus. Vocês precisam ser alegres na esperança. Porque tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Cristo pode entrar na história. E aí as coisas mudam de patamar. Quando o Senhor, Criador, interage com a sua criação, a história é outra, meu irmão. A história é outra. Você precisa entender que mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio às lutas, mesmo em todas as dificuldades que nós estamos passando nessa geração, mesmo em meio a todas as batalhas que eu e você enfrentamos de segunda a segunda-feira, Deus ele está no controle e Ele é a razão para você estar alegre. A Bíblia ensina um verso e nós ensinamos para as nossas crianças e às vezes como adultos nós esquecemos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não é um pedido. Não é algo que você faz se você quiser. É uma ordem da palavra do Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Uma aplicação dessa primeira parte para a minha vida e para a sua vida. Nós vivemos Cristo no nosso coração. Nós muitas vezes conhecemos Ele com a nossa mente. A pergunta é por que nós não colocamos em prática? Nós conhecemos Cristo com o nosso coração. Por vezes nós o conhecemos com a nossa mente. Vou perguntar de novo, por que nós não colocamos em prática então?
Porque a pergunta é muito simples. Por que você está com medo da tribulação? Por que você está temendo o dia de amanhã? Por que você está deixando o estresse subir a sua cabeça? A ansiedade toma conta do seu coração. A preocupação está instaurada na sua casa. Tudo está indo aos pedaços. Por quê? Cristo não está cuidando da sua vida. Ele não é o Senhor da sua história. Alegre-se nele, então. Eu quero terminar esse ponto usando um exemplo bíblico para você guardar. Ouvi uma pregação essa semana, compartilhei no nosso grupo. Pastor Jean lembrando Paulo e Silas cantando na prisão. Cantando no lugar mais inóspito que você possa pensar. Cantando quando todas as circunstâncias caminhavam contra eles. Quando a dor havia tomado o seu coração. Literalmente, aqueles homens estavam cantando do esgoto, porque o lugar onde eles estavam é onde eram depositadas todas as fezes de todos os andares daquela prisão. E aqueles homens estavam cantando. Aí chega o Covid na nossa geração, eu fico triste. Chega a tribulação na nossa geração, eu acho que eu tenho motivo de brigar com Deus. Nós precisamos estar alegres na tribulação. Eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele virá sobre a terra. Nós precisamos estar alegres. Segunda ideia, meu irmão, correndo, a alegria, ela é contagiante. O sorriso é capaz de contagiar as pessoas. Verso 15, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que chorem. Tem uma coisa que eu sei que é contagiante, bocejo. Se você está assistindo televisão e o apresentador da televisão bocejar, você vai bocejar em casa também. E se você não bocejar, tem estudos da psicologia que dizem que você pode ser um assassino. Então toma cuidado com quem você anda aí. Psicopata é a explicação. Esse é um dos testes. A alegria, ela é contagiante. A alegria, ela pode tocar o coração das pessoas. E nós fomos chamados para ser esses instrumentos. Eu e você. Eu e você somos chamados para chegar nos corações que estão tristes e doloridos e compartilhar da alegria que nós temos no Senhor. Eu e você somos capazes de chegar num lugar que está completamente sem esperança e através de um sorriso o Espírito Santo inundar aquele lugar com alegria, com celebração, com vitória. E não é essa vitória que as pessoas ouvem nas pregações, é a vitória do crucificado. É Cristo. É a alegria que contagia as pessoas muito mais do que o bocejo. E eu e você não somos convidados. É uma ordem. São 24 exortações. Aqui está mais 2. Alegre-se com os que estão alegres. Chorem com aqueles que estão chorando. Como eu já falei do background da carta, essa igreja estava saindo de uma perseguição. Uma década depois, essa igreja ia ser perseguida novamente. Morre o apóstolo Paulo e logo antes, um pouquinho antes, morre o apóstolo Pedro. E a igreja entra em crise. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está ensinando essa igreja, preparando o coração dessa igreja, lembrando das palavras então de Salomão: há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de afastar de abraçar, há tempo para todas as coisas. O apóstolo Paulo está preparando essa igreja, dizendo: vocês vão ter tempo onde vocês vão chegar nas casas e vão estar chorando, chorem com eles. Se vocês chegar nas casas, eles vão estar alegres, se alegrem com eles.
Aproveitem esse momento. Mas é difícil, né? Eu não sei se aquela geração aprendeu. A Bíblia não tem pormenores. Eu acho que se a Bíblia viesse com nota de rodapé, ia ser mais fácil da gente explicar algumas coisas no sermão para você. A gente não sabe o que aconteceu com cada família que ouviu essa carta. Tenho vontade. Essa é uma das coisas que eu tenho. Vou colocar no meu caderninho para levar para o céu. Eu quero conhecer gente dessa geração. Olha, Paulo mandou você se alegrar com que estavam alegres. Você se alegrou? Sabe por quê? Porque na minha geração a gente não fazia isso, não. Eu fui pastor em 2020 e a minha geração não sabia se alegrar com aqueles que estão alegres. Porque existe um sentimento no coração chamado inveja. Inveja. É muito mais fácil você chorar com os que choram. A compaixão brota do coração. Você fica triste. Agora, quando o seu vizinho prospera e você não, você fica emburrado. Quando o seu colega de trabalho ganha a sua promoção, você fica com beiço. Quando o meu time ganha e o do Nico perde, ele fica chateado. Está chateado faz um tempo já. A gente não sabe se alegrar com o outro. A gente não sabe festejar com o outro. A gente não sabe desfrutar da alegria que existe no coração do próximo. Por isso que é uma ordem. Por isso que é um mandamento. Porque por vezes a alegria do outro sugere a sua tristeza. Por vezes a alegria do outro sugere que você perdeu alguma coisa. Mas mesmo assim a Bíblia fala, esteja alegre quando você estiver com alguém que está alegre. Eu já fiz vários casamentos na minha vida. Eu tenho alguns casamentos marcados na minha cabeça. Pela cara de algumas pessoas durante a festa. E daí eu fico ali do púlpito, penso, pastor, vou dar uma parte para você entender que eu sou ser humano também, tá? Porque eu fico ali do púlpito pensando, quem é aquela pessoa? É o ex-namorado? Ou é a ex-namorada? Se é mais velho, eu penso, é o pai que está entregando a filha e não está gostando da situação. Porque não pode. Uma festa de casamento você está emburrado. Não tem como. E é interessante porque Jesus, ele nos lembra dessa história de alegria. Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 1, você vai, João capítulo 2, desculpe, você vai ver o primeiro milagre de Jesus num casamento. Nas bodas de Caná. João capítulo 1, a partir do verso 15 até o João capítulo 2, o final da história das bodas de Caná, retrata uma semana de Jesus. Uma semana. E a Bíblia fala que ele foi convidado para aquele casamento. Quando eu e você lemos o texto, na figura que nós temos de Jesus, nós pensamos, é natural Jesus ter sido convidado para o casamento. Quem não convidaria Jesus para o casamento? Só que Jesus não era o Jesus ainda. Ele era o Jesus, filho de Maria. Algumas pessoas o conheciam. Ele não era o popstar para estar no casamento. E é interessante que quando acaba o vinho, a primeira ideia que eu tenho quando eu leio o texto parece que Jesus não queria participar daquilo. Eu não vou entrar na discussão, meu irmão, se era vinho ou suco de uva. Discute com o presbítero Kleber, presbítero Nico, Jaime, estão aí os presbíteros para conversar com você. A Bíblia fala que é vinho. E aí ele fala, eu não vou me envolver. Parece até que ele é meio ríspido com Maria, dizendo, o que eu tenho com você, mulher? Mas olha que interessante. Ele transforma a água em vinho. A alegria do outro, e o reverendo Hernandes tem uma pregação muito maravilhosa sobre isso. Jesus, a alegria do nosso casamento. A alegria do outro foi importante para Jesus. E quando você lê João capítulo 2, verso 11, você descobre o porquê daquele milagre. Porque João retrata que foi a partir daquele milagre que os discípulos viram a glória de Jesus e passaram a acreditar nele. Ele não ganhou nada. Pelo contrário, teve que trabalhar. Mas a alegria do outro foi importante para ele. E aí eu te faço uma pergunta. Se Paulo, que é Paulo, não é o pastor Rodrigo, é Paulo,
te manda você alegrar com aqueles que se alegram. Se Jesus, que é o cara que você fala que é Senhor e Salvador da sua vida, te ensinou que você pode estar alegre com aquelas pessoas que estão alegres, por que a nossa geração não vive isso? Por quê? Por que se eu estou doente, se eu estou dolorido, eu tenho que passar isso para o outro? Fazer com que a alegria do outro diminua. Por quê? Eu sei a resposta. É porque Cristo não é o Senhor da nossa vida ainda. Porque se fosse, nós seríamos diferentes. Vocês precisam aprender. Eu preciso aprender a estar alegre com a alegria do próximo. Mesmo que a alegria do próximo cause tristeza no meu coração. Prejudique o meu coração. Nós precisamos entender que o motivo da nossa alegria é Cristo Jesus. E que quando Cristo Jesus é o motivo da nossa alegria, a promoção que você deixa de ganhar, ela é menos importante. O dinheiro que você perdeu é menos importante. A guerra que você perdeu porque ficou calado é menos importante. Existe algo muito sutil que foi incutido na nossa sociedade, que parece um sofisma, eu ainda acho que é um sofisma, que fala que a gente precisa aprender a se expressar. A gente tem que abrir o nosso coração. A gente tem que estar mostrando para as pessoas quem nós somos. Eu tenho um pouco de dúvida sobre isso. Vou começar falando da paternidade. Muitas vezes eu estou comendo com os meus filhos alegre e meu coração está chorando por dentro, porque eu sei as contas que eu tenho que pagar, eles não sabem. Meu filho não sabe a dificuldade que é botar, às vezes, um bife na mesa, ele só quer o bife. Caléu, esses dias nós não tínhamos dinheiro para sair, ele falou, não, pai, é fácil, passa o cartão. É essa a solução que eles dão, é simples. Às vezes a gente precisa guardar no nosso coração. Eu comecei o culto dessa noite falando sobre Maria. Quando você lê o Evangelho de Lucas, várias situações onde a maternidade de Maria foi colocada em xeque, quando as pessoas começavam a elogiar mais Jesus, a venerar mais Jesus do que ela como mãe, Lucas usa uma expressão, Maria via todas aquelas coisas e guardava aquelas coisas no coração. Você pode se expressar, estou tranquilo, de boa. Só não esqueça, em nenhum momento, que a pessoa que está do seu lado ela é mais importante do que você. Então toma cuidado com a sua expressão. Toma cuidado para você não ser o ladrão da alegria da pessoa que está atrás de você, por causa da sua expressão. Alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se no Senhor. É só o Senhor que pode fazer isso por nós. Terminando, meu irmão, concluindo nessa noite, meu desejo, quando a gente chega num local como esse, num culto como esse de alegria, é dizer para você que Jesus ele quer estar com você em todos os momentos da sua vida. Eu e você que às vezes queremos deixar Jesus de fora. Jesus está com você em todos os momentos de alegria da sua vida, não só nos momentos mágicos. Ele quer estar com você em todos os momentos da sua vida. E se você, assim como eu, talvez cresceu numa ideia de que quando a gente faz algo religioso, quando a gente faz algo cristão, que isso não pode ser alegre, em nome de Jesus, tira isso da sua cabeça, meu irmão. Jesus é a fonte da sua alegria. Mais do que a bebida e o cigarro pode dar para alguém lá fora. Jesus é a fonte da tua alegria, mais do que todo o dinheiro que você pode ter lá fora. Jesus é a fonte da tua alegria, mais do que qualquer fama ou honra que você pode ter. Jesus é a fonte da tua alegria. Só Ele é a fonte da verdadeira alegria. Antes de cantar, tem uma canção. Eu já botei o Ernesto numa boa, não vou botar de novo hoje, não. Mas tem uma canção bem antiga, da época que o Ernesto tinha cabelo,
Ela é americana, é I Can Only Imagine. E tem um trecho que fala assim que a ideia, a poesia, é de alguém que está chegando na presença de Jesus. E o autor fala assim, que quando ele estivesse na presença de Jesus, ele não ia saber o que ele ia fazer. Se ele ia chorar, se ele ia rir, ele não sabia o que ia fazer. Essa é a alegria. Essa é a alegria que você tem em Cristo Jesus. Daí tem crente chato que fala que pular é errado. Converte o coração. Tem crente chato que fala que você dizer glória a Deus, aleluia, é errado. Mas gritar no estádio de futebol pode. Tem gente que fala que crente não pode se divertir na igreja, mas na rua pode. Aonde, meu irmão? Jesus é a fonte da nossa alegria. Tira esses conflitos da sua cabeça. Se alegre no Senhor. Vamos cantar um pouquinho. Você cantou nessa noite que não importa as circunstâncias, você vai se alegrar no Senhor. Você ouviu uma mensagem nessa noite que desafia você a estar alegre sempre no Senhor. Então, meu irmão, se alegra nele. Se alegra nele. Tem grandes coisas para Deus fazer, mas nós precisamos mudar o nosso coração. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa noite. O que celebramos aqui nessa noite começou muito antes de nós. Celebramos o aniversário da nossa igreja, mas a nossa igreja só existe porque Cristo foi à cruz. E por isso que celebramos. Deus, nós queremos ser uma igreja alegre. Alegre. Nós queremos transmitir alegria para a cidade de Pelotas, para as pessoas que precisam entender que a alegria não vem das circunstâncias. Deus, nós queremos ser alegres até quando o nosso coração está pesado, dolorido, vivendo a tribulação, porque a nossa alegria não vem da circunstância, ela vem do Senhor. É difícil, Deus, é um mandamento, nos ensina a obedecer, então. Obrigado pelos 25 anos da nossa igreja. Como já oramos, Deus, essa semana aqui, quero orar novamente. Deus, só nos mantém abertos. Se for para pregar o Teu Evangelho. Então faz da nossa igreja uma igreja fiel a Ti. Uma igreja que abre as portas, Deus, para pregar Cristo Jesus e somente Ele. Em nome de Jesus, muito obrigado por cada vida que o Senhor alcançou aqui, Deus, nessa história tão bonita e tão longa. E eu já quero agradecer ao Senhor pelas vidas que o Senhor vai continuar alcançando. Pelas pessoas que vão entrar nesse lugar e conhecer Cristo Jesus de verdade. Então nos mantém fiéis a Ti, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você e com a sua família, derramando alegria sobre o seu lar, desde o dia de hoje até o dia em que Ele há de voltar entre as nuvens. Em nome dEle que oramos, em nome de Jesus. Amém.